Olá, eu sou o Leandro Ribeiro, jornalista e comunicador, e está começando mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Nosso convidado hoje é o Hélio Lousada, ele é supervisor dos estagiários do PTPA na Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. Olá, Hélio, seja muito bem-vindo, prazer enorme recebê-lo aqui. Olá, Leandro, agradeço o convite, o prazer é todo meu. O Hélio, que também é psicólogo, vai falar sobre a importância da parceria entre a FIA e a PGE e também um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos pelos estagiários no órgão. Olá, Hélio, fala um pouco para a gente da importância da parceria entre a Fundação para a Infância e Adolescência e a Procuradoria-Geral do Estado, tanto para o órgão quanto para os estagiários. Claro. Então, eu gostaria de começar a falar sobre a importância para os órgãos, né, conveniados. Para a importância em relação aos estagiários é inegável, então é algo que a gente ouve e vivencia muito bem ao longo de todo o processo que eles estão aqui. Mas para o órgão, ele é extremamente benéfico, né? Nós temos desde questões relacionadas a claro, começar pela própria atividade exercida pelos estagiários, né? Que são atividades de baixa e média complexidade, mas que ajudam no bom andamento de todos os setores dentro da PGE e nos ajudam muito. Segunda parte, eu acho que queria destacar, é em relação a sensação de pertencimento dos servidores em relação ao convívio, seja direto ou indireto, né? E servidores e trabalhadores, né? Porque temos também o pessoal das terceirizadas, né? Questão de segurança, cooperagem, faxina, que a gente vê os laços que são criados com esses jovens e como se torna um ambiente muito mais agradável, um ambiente muito mais, vamos dizer, que no serviço público a gente não tem um dinamismo, vamos colocar assim, de uma iniciativa privada. Então, às vezes, muitos servidores estão há muito tempo nas suas lotações, né? Então, e, às vezes, precisam de uma motivação extra. E esse convívio, servir como referência para esses jovens, eu posso falar em causa própria também, mudou a minha história lá na PGE. Então, eu acho que tem esse benefício para todos os envolvidos, né? E acredito também que o órgão, em geral, um órgão público, tem a função de garantir que políticas públicas sejam implementadas, né? E o programa PTPA faz com que você realmente, dentro do seu órgão, por mais que não seja a atividade finalística dele, né? Por exemplo, na Procuradoria é a defesa jurídica do Estado, mas você garantir que esses jovens, né, e uma política pública seja implementada é de fundamental importância para qualquer órgão público. Então, eu acho que, entre outras questões, seriam bons exemplos de como o programa PTPA favorece qualquer órgão que seja conveniado. Para os adolescentes, né, a gente vê uma mudança muito grande, né? A gente, ao longo do estágio, né? A gente recebe eles junto com seus responsáveis e tal, e temos uma conversa ao final do estágio, né? Aos 18 anos. Então, o que a gente vê é um grau de maturidade, um preparo para enfrentar o mercado de trabalho com outras ferramentas que eles vão ganhando, outros referenciais. A gente vê a possibilidade de abrir a cabeça para outras possibilidades, né? A gente vê estagiários cursando direito depois, cursando administração, cursos técnicos variados, os acessos, né, a locais que anteriormente não tinha, desde um centro da cidade, que às vezes alguns, né, tiveram a oportunidade de ir uma ou outra vez ou nunca tiveram no centro da cidade do Rio de Janeiro, de ir lá pegar um ônibus das suas localidades e conseguir ter essa autonomia de ir sozinho, né, até o seu estágio. A questão da bolsa, né, eles recebem uma bolsa. Então, como eu vou administrar meu dinheiro? Exato. Né? Como eu tenho minha responsabilidade com meus gastos, né? Com o que eu quero, o que eu não posso agora, como eu vou, né, conseguir colocar isso numa balança e conseguir seguir com a vida, com os desejos, né? A gente vê muitos investindo a bolsa até inclusive em cursos, né, que eles querem se aprimorar. Então, eu acho que é de grande valia para todas as partes, né?
E eu friso novamente, para os órgãos é muito, né? Com os estagiários acaba que a gente vê isso muito claramente, né? Mas para os órgãos públicos, que às vezes fica uma coisa mais nos bastidores, eu quero sempre frisar que realmente renova um órgão público ter essa parceria para todos os colaboradores, para toda a estrutura do órgão. Perfeito, Hélio. Eu admiro muito o trabalho que você desenvolve lá na PGE, juntamente com a sua equipe, porque também tive algumas oportunidades de acompanhar ali no local, né, e produzir alguns conteúdos. E eu queria que você falasse um pouco do seu dia a dia com os estagiários, que acredito não são poucos, né, porque tem ali a sede da PGE, mas também tem outras unidades. Então, como é que é esse trabalho de supervisionar esses adolescentes, tanto na sede quanto nas outras unidades? Então, no meu caso, eu tenho o privilégio de conseguir acumular 2 vivências, né? Uma como supervisor de setor, né? O que a maioria dos supervisores conseguem estar experienciando, porque nós, por exemplo, no meu setor, temos 3 estagiários atualmente, né? E eu também coordeno os demais estagiários junto, claro, com a ajuda de todos os supervisores, sejam eles da sede, seja que temos mais ou menos uns 15 locais diferentes na sede, né, de setores diferentes, sejam nas regionais, que atualmente estamos em 4. Né? Estamos com Cabo Frio, Macaé, Caxias e Nova Iguaçu. Então, existe toda uma articulação com todos os supervisores, seja da sede, principalmente das regionais, devido à distância, para que a gente possa acompanhar o dia a dia deles, né? Proporcionar, por exemplo, que eles todos tenham acesso aos cursos, né? Nós temos cursos quase todos os dias, e a carga horária normalmente é meio a meio, né? A gente tem metade da carga horária de cursos e metade de atividades nos setores, né? Que é muito importante também do convívio com eles. E para garantir isso, para as regionais, a gente faz uma transmissão online para eles, em que eles assistem dos computadores lá, né? Que são colocados à disposição, para que eles também tenham acesso a todos os conteúdos, assim como passeios culturais, né, que a gente conta com a ótima, nem a boa vontade, é uma ótima vontade, né, das regionais, que trazem eles com os motoristas próprios, né, das regionais, acompanham, levam de volta, a gente fornece um lanche para eles. Então é uma dinâmica de que temos que acompanhar o dia a dia no próprio setor, né, com todas as questões cotidianas, e temos toda essa grade de curso e, eventualmente, né, os passeios culturais, que ou são, vamos dizer, que tem uma ligação com os cursos, ou há uma atividade de lazer, por exemplo, um passeio de férias, né? A gente teve um passeio de férias agora para Paquetá, por exemplo. Então, é algo que a gente passou o dia inteiro com eles, é algo que agrega. Tivemos a participação de funcionários da FIA, aqui, da equipe técnica também. Então, é algo que exige um trabalho sério, um trabalho de formiguinha, de todo dia, mas flui muito bem, né? E precisa da ajuda de contribuição de todos, seja da minha equipe lá, né, que eu faço parte, né, sejam de todos os supervisores envolvidos, né, com o programa. Hélio, a gente tem números impressionantes e importantes, né, frutos dessa parceria, desde, digamos, da pós-pandemia, digamos assim, para cá, já tiveram aí encaminhados para a PGE cerca de 171 encaminhamentos, né? Hoje, como você disse, a PGE ela tem 50 estagiários. Isso. Como você, enquanto supervisor, analisa e avalia a importância de fazer diferença para esses adolescentes que começam ali a sua carreira profissional num órgão extremamente importante no nosso estado, né? Imagina, eu acredito que muitos adolescentes gostariam de ter essa oportunidade e 50 hoje estão tendo. E como é que você avalia essa oportunidade que a PGE, através dessa parceria, acaba dando para eles? Sim. Eu queria destacar alguns pontos, né, como você falou, né, da época da pandemia, né? Sim.
pandemia foi um acontecimento grandioso para o mundo inteiro, né? Impactou todas as vidas, né? Exato. Trabalhos, vidas, e não seria diferente com o PTPA. Eu posso falar principalmente na PGE, que é o órgão que eu faço parte, né? Então, na época, eu já estava trabalhando com eles, não estava coordenando mais essa parte direta, mas a gente pegou, na época, um cenário de terra arrasada, né? Sim, sim. A gente chegou a ficar com 13 a 15 estagiários ainda ativos, porque não desligamos nenhum deles. Certo. Né? A gente manteve, mesmo todo mundo em home office, né? E a gente sabe que um home office, para eles, fica um pouco mais complicado, né? Devido à natureza das atividades, né? Mas mantemos todos eles até fazer 18 anos, então, normal, e foi diminuindo, né? Porque não tinham novos chegando, né? Apenas Sim. completando os 18 anos. Aí chegou o momento de voltar ao presencial, né? Voltamos ao presencial com esse número de 13 a 15 e fomos lutando aos poucos para aumentar esse número até os 50, entre 50 e 60, que é o que gira atualmente hoje, né, de ativos, né? Temos Sim. até mais vagas, né? A gente tem um número bem maior de vagas, mas é o que o órgão consegue comportar de acordo com a demanda dos setores, né? E uma outra questão que eu queria acho que deixar claro, que eu imagino que outros servidores de outros órgãos passem por isso, né, que querem aumentar o número de vagas, né, ampliar o programa, né, é a questão, vamos dizer, das tecnologias, né? Por exemplo, hoje a gente tem algo que é o SEI, né, que é um Sim. sistema maravilhoso para todos nós, que simplificou muito, né? Você cria um processo num clique, você envia um processo para qualquer lugar, muito fácil. Só que atingiu, como toda tecnologia e implementação, também atinge uma outra área, que era justamente a atividade principal dos adolescentes, né, dos estagiários no órgão, que era o quê? Abrir um processo físico, né, no caso, Sim. né? Abrir, faz a capa, numerar, encartar, cópias, né? Então, leva para um andar para o outro. Então, isso exigia muitos estagiários, né? Porque realmente tinha uma demanda para isso. Conforme essa demanda deixou de existir praticamente, né? A gente ainda tem alguns processos físicos, a gente ainda tem alguma coisa de arquivo, mas 90% dessa demanda não existe mais. Com isso, a necessidade também do trabalho dos estagiários foi muito reduzida. Sim. Então, a gente teve que bolar alternativas, né, para que, vamos dizer, esses trabalhos que eram basicamente de baixa complexidade pudessem atingir um pouco da média complexidade também, de mexer numa planilha, né, de você realmente todos terem acesso ao computador, né, com seus logins, e-mail funcional. Então, desde que, claro, sendo bem supervisionados, né? Então, que pudesse ser ensinados, né? Sim. Ensinados eles, uma coisa bem lá de base, né? Então, hoje a gente tenta ampliar através disso, que tornar um pouco mais complexas as atividades, mas, claro, respeitando o limite da própria idade, né? Das responsabilidades e sempre com supervisão. Então, para os setores, os órgãos, né, que queiram ampliar, não subestimem a capacidade de aprendizado e de execução das atividades desses adolescentes, porque eles são muito inteligentes, pegam muito rápido e realmente ajudam muito, muito no bom andamento de qualquer setor ou órgão em geral. Então, confiem, sabe, não subestimem mesmo, porque vão estar perdendo. Todos vão estar perdendo, né? Desde, caso isso aconteça, né? Desde o próprio órgão, que não vai contar com esses serviços, né? Que podem ser muito bem executados, desde os adolescentes que vão perder a oportunidade de realmente já estarem inseridos, né? Sim. Com novas tecnologias. Mês que vem mesmo já teremos um curso de Excel, né? Repetir, já está na 3ª edição de um curso de Excel para eles. Então, é algo visto para dentro da atuação no trabalho mesmo, mas também para fora, né? Quando eles acabarem, a gente sabe que o estágio até os 18 anos passa bem rápido, né? Passa. São muitas despedidas, são muitas chegadas e despedidas, mas a gente quer que, além do que eles consigam ter ferramentas para trabalhar dentro do órgão, que eles consigam levar, né? Que eles vão enchendo essa bagagem, né? Com mais conhecimento
e que possam conseguir, assim, né, uma melhor colocação no mercado de trabalho, com melhores salários, em trabalhos que eles desejem mais, né, que não sejam apenas por uma contingência da realidade do momento. Essa é a nossa tentativa e vemos, assim, conforme eles vão chegando, eles vão terminando o estágio, eles vão nos visitar lá, né? A gente se conta, toda semana tem ex-estagiários, né, que vão lá e vão contando a história, a gente mantém contato com eles e vemos quanto que foi importante esse momento que eles estiveram lá, né, das boas recordações que eles ainda guardam, como auxiliam eles no futuro, né, ou no presente propriamente dito, né, que eles lá já chegam no mercado de trabalho com outra bagagem. Maravilha, Hélio. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero reforçar aqui o convite a você curtir o nosso vídeo, comentar o que você está achando, compartilhar também para os seus grupos de WhatsApp, amigos, familiares. E não esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações do nosso canal e aqui do nosso podcast. Hélio, fala também um pouquinho como é o processo de solicitar os estagiários para preencherem ali vagas de setores. Como é que se dá isso? Vocês solicitam aqui para a FIA? A equipe técnica da FIA vai até o local com o estagiário? Como é que é feita essa escolha? Sim. Então, primeiramente, queria agradecer muito a equipe da gerência da FIA, do PTPA, né? Porque a gente tem um diálogo constante. Sim. Né? Então, desde a gerência, a equipe técnica, logicamente, que está vinculada, né? E como é que funciona, né? A gente tem uma vaga em aberto, seja porque é uma nova, vamos dizer, uma vaga nova que se abriu em um determinado setor, ou uma substituição, né? Como falamos, né? Muitas maioridades, entrada nos 18 anos, e que exigem uma substituição, né? Então, eu só envio para cá, para a FIA, o horário. Por exemplo, eu preciso de e um número, né? Lógico. Preciso de um estagiário para amanhã. Uhum. Então, aí a FIA faz toda uma triagem, né? Isso tudo por conta de vocês, né? E sempre muito bem feita, né? Sim. E a gente recebe lá. Então, o primeiro passo gostaria até de falar uma coisa que mudou um pouquinho a forma como fazíamos lá na PGE, né? Antigamente, a gente fazia por grupos, né? Havia um grupo de 10 a 15 estagiários com seus respectivos responsáveis e fazíamos uma conversa que era no auditório, no espaço maior, né? E tinha partido de documentos, tudo, conversávamos um pouco. E que, sim, ajudava muito nesse primeiro momento. Mas, aos poucos, a gente foi vendo que uma conversa individualizada ainda gerava mais frutos. Né? Então, continuou vindo o adolescente com seu responsável, um membro da equipe técnica da FIA, alguém da parte no nosso setor, né, de coordenação de estágio, e um supervisor direto do setor em que esse futuro estagiário estará. Né? Nisso é conversado, né, sobre qual o papel da PGE, né, de uma forma eu acho que é importante a gente entender um pouco, né, de onde estamos, né, trabalhando, né? Sim. Então contamos um pouquinho de como a PGE funciona, né, por que ela existe, né? Ouvimos um pouco do estagiário e do responsável, né, o que eles esperam, né, quais são o que eles entendem, né, com o estágio que está começando, quais são as expectativas deles em relação a isso, né? Passamos a palavra também para o supervisor para explicar um pouquinho do dia a dia, né, como é feito. Então, é um momento bem interessante que a gente tem a possibilidade de ouvir, né, principalmente do adolescente que está entrando e do seu responsável, um pouco, né, sobre a vida deles, o que eles esperam. Então, é um momento muito rico, eu acho que um momento muito importante para esse acolhimento inicial, né? Depois disso, eles conhecem o nosso setor lá de coordenação, dão uma passadinha nesse primeiro dia onde eles vão fazer o estágio, né, que normalmente já começa no dia seguinte, né? Então, é feito com muito cuidado e, claro, com os profissionais da FIA, normalmente psicólogos ou assistentes sociais, né, presentes, explicando também que a FIA continua com eles, né? Não é porque eles todo um acompanhamento no decorrer do estágio, né? Semanal. A gente tem a presença de psicólogos e assistentes sociais semanalmente
E isso é muito importante para nós, que às vezes não temos pernas para isso, né? Então, apesar de ter uma formação em psicologia, eu não consigo estar sempre como psicólogo no ambiente coordenador ao mesmo tempo. Então, a gente, claro, acolhe, escuta, mas é necessário, importantíssimo, ter esse acompanhamento, né, da equipe técnica da FIA, que faz isso de uma forma maravilhosa. Então, sempre estamos nos falando, né? Mesmo quando eles não estão lá no dia, a gente está lá conversando sobre casos, situações que às vezes são um pouco mais complicadas, outras não, que são coisas mais fáceis de resolver, mas sempre contando com esse apoio da equipe. Esse processo de acolhimento é feito também da mesma forma nas outras unidades além da sede? Sim, sim. No caso das regionais, eu vou em todo início, né, de estágio, né, desse primeiro dia, igual estamos falando, vou porque eu acho que é importante, né, até para o próprio responsável, né, conheça, né, quem está lá, só que é feito, no caso, na própria regional, né, onde vai ser o trabalho feito. Mas, sim, é mantido essa mesma estrutura. E os estagiários costumam compartilhar com você, com a sua equipe, a equipe técnica ali, um pouco do que estão sentindo, até algumas mudanças que possivelmente ocorrem em suas vidas, né? Particular, na família, na escola. Costumam comentar? Sim. Isso a gente, diariamente, né? A gente tem esses relatos, né? Sim. E muitas vezes de questões positivas, né? A gente vê até relatos na própria escola, às vezes conversa com a gente de mudança de comportamento para melhor, no caso, né? Essa questão que estávamos falando ontem da responsabilidade com seus horários, né? Com o que você tem que fazer, com o que você se comprometeu a fazer, né? Que o trabalho, o estágio traz, né? Isso reflete em outros ambientes, como na escola, né? A gente ouve muito deles mesmo falando nisso, que o foco no estudo aumentou, e a gente sabe que é difícil porque eles estão estudando, estão estagiando, muitos moram bem distante, né? Então a gente sabe que o dia a dia fica mais atribulado, mas o saldo é positivo nesses outros ambientes. A gente escuta muito dos responsáveis também falando que às vezes o comportamento dentro de casa melhorou, né? Então, tem toda essa questão. E também ouvimos as dificuldades também, né, que eles podem estar passando na vida, né? Mesmo fora do estágio, são adolescentes, já sabemos que é uma época de transição, é uma época em que eles estão em contato com coisas novas, né, o ambiente de trabalho e o ambiente diferente na escola, as posições perante a sua família. Então, a gente consegue acompanhar tanto esses momentos, essas questões positivas, né, que eu falei, quanto as questões de dificuldade, principalmente, né? Aí que a gente conta muito com a equipe técnica, né? A equipe técnica faz toda a diferença nesse momento em que nós conseguimos estar dividindo com eles as dificuldades que podem estar sendo vividas, né? E que nós talvez não tenhamos como sozinhos dar conta. Sim. Né? Então, por isso eu sou muito grato a toda a equipe técnica da FIA, porque foi um salto de qualidade, né? Quando a equipe começou, até a equipe de campo, mesmo que já tem um tempo, né? Isso já é algo bem já concreto, né? no programa, mas foi um salto de qualidade. Tivemos um salto grandioso de qualidade, tendo esses profissionais ao nosso lado. Perfeito, Hélio. Você falou que a PGE tem 50 estagiários hoje. Como é que está essa distribuição nos setores e como é o trabalho deles no órgão? O que eles costumam desenvolver nesses setores lá na PGE? Então, a distribuição é basicamente em 15 setores diferentes, que lá nós chamamos de especializadas, que são andares diferentes, é uma organização interna. Mas são uns 15 setores diferentes na sede que recebem, e mais as regionais, né? Mais essas 4 regionais, que são como se fossem pequenos prédiozinhos, né? Que eles dão conta de todas as matérias, né? Sim. Mas nos municípios em que se encontram, né? Então, é variado. É variado, mas posso dizer que muitos trabalhos com xerox, digitalização,
planilhas, eles conseguem mexer muito bem, sabe? Então, questões de arquivo, ainda temos muitas parte de arquivo lá, então como a gente perdeu uma parte dos tipos de trabalho que tínhamos antes, né, falando, né, da questão da informatização, mas a gente está tentando, né, aos poucos, cada vez mais que eles estejam com atividades um pouco mais complexas, e tem dado certo. Então, de uma forma uniforme, vamos colocar, de um jeito uniforme dessas atividades mais básicas, mas alguns setores têm algumas características, né? Sim. Como, por exemplo, trabalhar numa biblioteca, né? Como é que ele vai gerir ali, como ele vai auxiliar, né, o pessoal que trabalha na biblioteca. Temos setores de eventos, temos setores de RH como o nosso. Então, são atividades diferentes que é possível, aos poucos, enquadrá-los. Sim. Só que é ao longo da PGE inteira. Então, no prédio, a gente pode dizer que todo andar, pelo menos, tem um estagiário da FIA exercendo as atividades lá. E ano passado eu estive lá, você deve lembrar, claro, para um dos eventos que aconteceram, e eu acompanhei um dos estagiários justamente na biblioteca. Foi né? isso mesmo. E percebi o quanto ele, obviamente, né, estava muito integrado ali com a equipe, com os servidores, e gostava muito do que fazia, né? A gente tem até esse conteúdo no nosso Instagram. E a presença dos estagiários ali deixa um clima um pouco mais leve, né, para os servidores, a gente pode dizer assim. Com certeza. Eu acho que eu falei em causa própria, né, como a minha vida mudou, digo institucional, quando fui trabalhar com eles, né? Na época eu fazia faculdade de psicologia ainda não tinha me formado, e foi transformador assim a minha colocação, minha forma de estar no órgão, né? E eu vejo para os meus colegas também, né? Então, traz um clima mais leve, traz essa questão da juventude, né? Renova o ambiente. Sim. Você tem novas conversas, novas questões acontecendo, e é muito benéfico, né? Eu acho que, como você falou, você acompanhou ali na biblioteca, mas você rodar também o resto do prédio, você vai ver que a sensação é parecida. Sim, né? sim. É uma coisa que realmente dá um gás a mais para todos os envolvidos, e digo de forma até indireta, né? Como a gente estava falando no início, você vê o pessoal da Copa, da segurança, todos os servidores, todo mundo adora eles. Então, é algo que muda o ambiente de trabalho de uma forma geral. Eu gostaria também de voltar um pouquinho ainda na questão dos números, porque eu acho que é muito importante. Sim. Por exemplo, se a gente pegar esse parâmetro da pandemia, pós-pandemia para cá, o programa PTPA encaminhou 340 adolescentes, estagiários, para os órgãos parceiros, além da PGE, que hoje são 8 no total. Ativos temos 235, é um número bastante expressivo. Sim. E eu queria que você falasse como os outros órgãos, né, até quem ainda não é parceiro e que possa ser, né, pode perceber essa significância, essa importância, essa importância mesmo desse trabalho, né? Então, queria que você falasse de modo que a gente possa despertar também em outros órgãos, quem sabe, né? Esse interesse por uma parceria tão boa como essa. Olha, eu falando como Hélio, servidor da Procuradoria do Estado, eu acho que é de fundamental importância para a PGE ter esse programa, né? Nós já temos essa parceria há quase 20 anos, né? Então, eu acho que os órgãos que ainda estão pensando nessa possibilidade, deem esse passo, né? Deem esse passo, confiem, porque o retorno é rápido, né? Eu tenho a sorte que, estruturalmente, no meu órgão, eu estar dedicado apenas a essa atividade de coordenação. Apenas, não é porque são 50 adolescentes, mas eu vejo que não é a realidade de todos os órgãos, né? Tem pessoas que têm que, às vezes, dividir sua atenção entre um trabalho mais burocrático do órgão e, às vezes, estar coordenando ou estar supervisionando, né? Mas confiem na potencialidade dos estagiários, porque isso vai ajudar muito no trabalho. Não é só apenas uma política, vamos dizer, inclusiva, que com certeza, mas
ninguém ali está fazendo caridade, sabe? Os estagiários são importantes para o bom andamento do órgão. Sim, né? Claro. Essa política pública, ela tem essa questão, tem da inclusão, que é importantíssimo, mas ela tem esse retorno para os órgãos. E você, Leandro, participou lá, viu como o clima no órgão fica, né, fica diferente, fica mais leve. Então, isso proporciona saúde mental para os colaboradores, isso proporciona um senso de pertencimento, né, como falamos no início. Então, e além que eles ajudam muito, muito. E são variadas as atividades, claro, sempre bem supervisionadas, né? Tendo sempre um supervisor próximo, mas esses jovens, eles ajudam muito e eu tenho certeza que quem quiser, né, vir a fazer parte, ser mais um órgão a participar, terá muitos frutos, colherá muitos frutos, assim como a PGE e tantos outros que a gente acaba falando, tomando conhecimento, colhem. Então, façam essa parceria, não tenham receio, porque é muito benéfica. Maravilha, Hélio. Você falou que muitos adolescentes, depois que concluem ali esse processo do estágio, retornam para compartilhar ali um pouco das suas experiências, novas experiências, etc. Uhum. Queria que você falasse, eu sei que cada caso é um caso assim, né? Cada caso tem um seu sucesso, a sua particularidade, mas algum caso que tenha mexido um pouco mais com você, que você possa dizer assim, nossa, que bom ter feito parte desse processo aqui, desse adolescente. Algum caso que te chamou mais atenção? Nós tivemos muitos casos, né? Assim, que mexem um pouco com a gente, mexe bastante com a gente, né? Sem citar nomes, né? Mas eu acho que depois quem estiver escutando vai se reconhecer nisso. Nós temos, desde a área do esporte, né, que a gente vê, nós temos de categorias da Seleção Brasileira de Base, né, de futebol de areia, de judô, que participaram do programa e a gente viu que foi algo que ajudou até a se manterem no esporte, né? Não necessariamente, mas que foi algo importante eles estarem lá. Passamos por adolescentes que tiveram que fazer uma cirurgia que precisava de um afastamento e foi possível, junto com a FIA, a gente conseguir estar acompanhando eles até eles retornarem ao estágio. Hoje já estão formados, teve semana passada um que acabou de se formar agora pelas Forças Armadas, né, como cabo. Temos outros que vão lá para dizer que estão fazendo faculdade de Direito, né, porque vamos dizer, a grande área da Procuradoria é o mundo do direito, né? Então, que viu pessoas, né, que foram referência para eles, que fizeram direito, que fizeram também, temos biomedicina, também temos uma estagiária, ex-estagiária fazendo biomedicina. Tivemos várias histórias de situações que, às vezes, a questão material era muito forte, né? Às vezes, questões de famílias muito, vamos dizer, muito complexas, né, na sua estrutura. Então, a gente viu que, de alguma forma, ali, junto, né, claro, o estágio com a equipe técnica da FIA, né, foi possível oferecer para eles um lugar, né, um lugar ali, seja um lugar de alguém que você vai ter como referência, um ambiente que você pode ver que você também pode fazer parte, né, daquele local. Exato. Né? Então, são essas histórias, né, em geral, que tocam muito a gente, né, durante o momento e pós o estágio. Uma coisa que eu vejo, né, a gente sempre falando, né, entre nós, com a equipe da FIA, a gente fala, é uma preparação, né, para o mercado de trabalho. Né? E com certeza. Mas eu acho que o PTPA, ele principalmente é no agora, sabe? É no momento atual, é no momento de dificuldades, proporcionando serviços públicos, por exemplo, um atendimento psicológico, que às vezes ia ser muito difícil, essa pessoa ia ter fora, né? Sim. Um acompanhamento de uma assistente social em que também não ia ser tão fácil, ou também não ia ter outras pessoas compartilhando, né, que estão acompanhando ali, como a melhor forma de estar ali, um contato com o responsável, num momento de fragilidade. Então, eu acho que prepara, sim, para o futuro.
mas não tem como preparar para o futuro sem olhar para o momento atual. E isso eu acho que é a principal forma que a FIA faz muito bem. E voltando um pouquinho, né, daquela chamada que você falou, aos que estão pensando em entrar, ter certeza que vai ter todo um acompanhamento da FIA. Os futuros supervisores não estarão sozinhos nessa, tem todo um amparo, e isso é de fundamental importância, tanto principalmente para os adolescentes e familiares, mas para também quem está ali no dia a dia supervisionando as atividades. Perfeito, maravilha, viu, Hélio? Conversar com você, é um prazer enorme. Obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, parabéns para a sua equipe, parabéns para a PGE por essa parceria. E volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Espero ter sido claro, eu não sou muito um comunicador tão bom, mas vim de peito aberto aqui para que possa passar um pouquinho dessas experiências que são muito ricas através da parceria com o PTPA. Obrigado, a conversa foi maravilhosa. Esse foi mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Nosso convidado de hoje foi Hélio Lousada, supervisor dos estagiários do PTPA na PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.